como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo farás: de 300 côvados será o comprimento, e de 50 a largura, e a altura de 30. Que Deus nos abençoe a sua palavra aos nossos corações. Esse texto que nós lemos é um texto que antecede uma das histórias bíblicas que na infância nós mais lemos e aproveitamos e guardamos em nosso coração, que é a história da Arca de Noé. Os irmãos lembram muito bem de que Noé, que era um homem temente a Deus, justo como está nesse texto, ele passou vários anos construindo a arca. E enquanto ele construía a arca, as pessoas zombavam dele, porque ele estava fazendo um trabalho que ninguém entendia por que ele estava construindo uma arca e anunciando que a terra ia acabar e que haveria água e um grande dilúvio ia cair sobre a terra. Então, enquanto ele relembrava com as suas marteladas, o povo, segundo a palavra de Deus mesmo, zombava dele, porque achava que ele tinha ficado louco. E ele e sua família continuavam esse empreendimento. Quando a gente fala na Arca de Noé, acho que uma das histórias, ou um fato mais recente que todos nós nos lembramos, é do Titanic, né? Então parece que o Titanic, quando a gente pensa na arca, aquele transatlântico, né? A gente lembra também do Titanic, que foi uma história muito diferente. Então eu trouxe para os irmãos compararem as medidas, né, entre a arca e o Titanic. Primeiramente, a arca foi medida em côvados, né? E a arca tinha 135 metros de comprimento e tinha 22,50 de largura e 13,50 metros de altura. O Titanic tinha 269 metros de comprimento
28 metros de largura e 54 de altura. Então, aqueles que sabem de projetos, né, perceberam que a arca, que o Titanic era muito alto para a largura dele, enquanto que a arca era mais baixa para a largura que ela tinha. E, na realidade, o Titanic talvez não tenha sido tão utilizado pelas empresas como tem sido utilizada a Arca de Noé. Não sei se os irmãos sabem que nas grandes empresas, nos treinamentos das grandes empresas, eles têm tirado muitas lições da Arca de Noé para melhorar a vida dos executivos, para que os executivos lutem mais pelas coisas da empresa, para que eles tenham projetos e levem os seus projetos até o fim. Então, se você procurar na internet, lá no Google, que sabe tudo, você pode perguntar para o Google e o Google vai te dizer quais são as lições. Às vezes eles apresentam 10 lições da arca que servem para a vida do executivo. E eu juntei uma a mais, somando de um pedaço que já tinha 10, e aí eu somei mais uma e tirei 11 lições que nós gostaríamos de falar. Se os irmãos quiserem mais algumas informações do Titanic, nós podíamos dizer que morreram 1.517 pessoas e que a bordo do Titanic estavam 2.240 pessoas, mais ou menos 700 e pouco se salvaram. E que alguém disse sobre o Titanic: esse navio é uma maravilha da engenharia humana, é uma prova inegável do poder do ser humano. É uma máquina robusta, desenhada e construída com tamanha tecnologia que é impossível de afundar. O Titanic não é tão incrivelmente forte que nem Deus poderá afundá-lo. Então nós vemos, por um lado, a arca, né, que foi uma construção narrada pelo Gênesis, a pedido de Deus para que Noé fizesse, e aí nós temos na tecnologia já do início em 1912, né, que foi quando o Titanic se afundou, foi dia 15 de abril de 1912. E então pensaram que, como anos e anos se passaram e a navegação foi muito desenvolvida, que o Titanic era o exemplo maior de toda a capacidade humana de tecnologia de embarcações. Então, que jamais ele afundaria. E ele não aguentou a primeira viagem, enquanto que a Arca de Noé, ela teve lá o momento em que ela resistiu todo o dilúvio, foi para o pico dos montes e um dia ela estacionou e aí conservou as pessoas com vida. Então, a primeira lição que a área de recursos humanos tem dado sobre a Arca de Noé diz: não perca o barco. Então, que as pessoas que estão na vida, estão dentro das empresas, elas não devem perder o barco. Lembra também que estamos no mesmo barco. Isso as pessoas não estão sozinhas dentro das organizações. A gente podia aplicar isso também para a igreja, né? Não perca o barco. Lembra que outros estão no mesmo barco. E outra coisa que eles colocam planeje antecipadamente. Não estava chovendo quando Noé começou a fazer a arca. Pelo contrário, muitos anos se passaram na construção da arca sem que houvesse chuva. Mantém-se fisicamente apto. Nunca sabes quando alguém pode te chamar para algo grande. Noé tinha 60 e poucos anos quando ele foi chamado aqui para o barco. Então, aqueles que estão mais velhos podem esperar que está na hora de ser chamado. Amém? Né, seu Laerte? Então, nós podemos saber que Deus tem sempre uma missão para nós, mesmo quando nós estamos já um pouco mais velhos. Não te importes com as críticas, porque Noé enfrentou a crítica. As pessoas falavam que ele estava louco, que onde já se viu, que não ia ter chuva nenhuma e que ele estava fazendo uma loucura.
as empresas também diz, não te importes com as críticas. Constrói o teu futuro em terreno sólido. Por razões de segurança, viaje em pares. Outra coisa diz, a velocidade nem sempre é uma vantagem. Na arca, os caracóis embarcaram juntos com os leopardos. Os leopardos, animais rápidos, enquanto que os caracóis, as lesmas, embarcaram também juntos. Quando estiveres estressado, flutue um pouco. Lembra-te da arca, que a arca foi construída por amadores e que o Titanic foi construído por profissionais. Então, um ânimo, né, para aqueles que acham que ainda não estão preparados, não estão muito profissionais, eles devem se animar. Não te preocupes com a tempestade. Quando estás com Deus, há sempre um arco-íris à tua espera. Porque quando a arca pousou, né, aí veio o arco-íris, né, mostrando a aliança de Deus com o homem, de que Deus jamais ia acabar com a raça humana através desta mesma forma. Também nós poderíamos pensar nesse texto da palavra de Deus, do capítulo 6 de Gênesis, e fazer algumas perguntas. Por que Deus decidiu tirar a vida da terra? Nesse texto nós vamos encontrar, ou nós já encontramos, né, que Deus estava, se podíamos dizer assim, Deus estava desiludido com o ser humano, né? Ou Deus ficou muito, na forma humana de dizer, Deus ficou muito arrependido de ter feito o homem, né? E aí, porque os homens faziam coisas que não eram para que eles fizessem. Eles estavam interessados em coisas que Deus não queria que eles estivessem. Qual seria outra pergunta que poderíamos fazer como estudo bíblico? Qual seria o método de destruição da terra? O que a Bíblia fala a respeito de Noé? Quanto tempo choveria sem cessar? Quantas pessoas entraram na arca? Os irmãos lembram? Muito bem. Além de construir a arca, o que mais Noé deveria fazer? Qual foi o método para capturar os animais para entrar na arca? Ou quantos dias Noé ficou antes que chovesse? Quantos dias choveu enquanto ele estava na arca? Então, são várias coisas que a gente, pela curiosidade bíblica, poderíamos pegar. E eu fiquei pensando nesse texto durante a semana inteira e pensei numa situação a seguinte. Quais seriam as palavras que você se propõe para este ano de 2014? Agora, pensando nesse texto, quais seriam as palavras que você acha que seriam importantes que você tivesse para a sua vida em 2014? Eu escolhi 3 palavras só, que eu acho que são palavras que nós vamos depois falar mais alguma coisa sobre cada uma delas, mas uma é dedicação. Eu acho que quando nós fazemos as coisas com dedicação, o tempo passa. Quando nós estamos relaxados em fazer as coisas, parece que o tempo não passa. Quando a gente se envolve no trabalho, e esse trabalho exige da gente todo o nosso esforço, toda a nossa concentração, nós às vezes não vemos o horário de almoçar, não vemos o horário de ir embora para casa, e nós trabalhamos com afinco o tempo todo. Então eu escolhi para 2014, como meta da minha vida, dedicação. Outra palavra que eu escolhi foi fidelidade. A palavra fidelidade, né, que muitas vezes é usada mais no sentido da fidelidade de Deus, que renova a cada geração, e nesse texto também da arca, que Deus foi fiel, né, no seu propósito para com a arca, para com a família de Noé. Então, que nós também tivéssemos trabalhando também com fidelidade daquilo que Deus faz por nós. Que a nossa fidelidade se encaminhasse em direção da fidelidade de Deus. Muitas vezes a gente vê nos carros, Deus é fiel.
E aí a gente pode perguntar, e a gente, né? Ou cada um de nós? Podemos dizer, eu sou fiel a Deus, né? Então, que nós pudéssemos colocar a fidelidade como um dos objetivos. E outra coisa que, inclusive na história final, nós vamos passar, que eu escolhi como palavra é perseverança. A perseverança é uma coisa que eu acho que todos nós imaginamos assim. Na sociedade moderna, nós pensamos que tudo tem que mudar rapidamente. Então, que hoje eu estou fazendo uma coisa, amanhã eu tenho que fazer outra, porque aquela já está velha. Hoje eu tenho que estar tendo determinados objetivos, amanhã eu tenho que mudar meus objetivos. Ou eu tenho que mudar meus sonhos. Ou eu tenho que criar uma direção nova para a vida. Eu diria que a gente até deve criar direção nova quando a gente está com direção errada. Então nós temos que ter em nosso coração a disposição de mudarmos de direção quando a direção que tomamos é errada. Mas se ela for uma direção certa, que a gente seja perseverante. Então eu gostaria de meditar com os nossos irmãos sobre essas palavras que eu escolhi. E se os irmãos também quiserem depois pensar em algumas palavras, poderiam chegar em casa ou sair daqui já pensando nas palavras que ele escolheu. Então a primeira palavra, dedicação, eu pensei assim, relativo à minha área de informática. Então uma das formas antigas de comunicação era a linha dedicada. Isso é, você podia tirar o telefone do gancho e aí só atendia num outro lugar que estava dedicado àquela linha. Ninguém mais interferia na linha. Então a dedicação era exclusiva. Não existia interferências nesta linha dedicada. A linha era exclusiva. Então eu penso assim, que quando nós tivermos em nosso coração o desejo de sermos dedicados a Deus, talvez nós sejamos como Noé. As outras pessoas podem falar o que quiser, mas que a gente continua dedicado no nosso serviço, no nosso trabalho, dia após dia. Outra questão da dedicação é gastar tempo. Muitas vezes a gente tem que gastar tempo. Quem está dedicado a um trabalho, gasta tempo com o trabalho. Quem está dedicado a alguma coisa na vida, tem que gastar tempo com esta coisa que se colocou na vida. Outra questão do dedicado é estar atento. Ninguém é dedicado e está desatento. Quem é dedicado está atento a tudo que está envolvendo aquele momento dessa dedicação. E outra questão da dedicação é não medir esforços. O dedicado, ele não mede muitos esforços. Ele tem que realizar, ele dedica todo o seu esforço e não fica falando, já foi o suficiente, já me esgotei, já desisti, já cansei. O dedicado não, ele não mede os esforços. E outra coisa que eu acho bastante interessante é que na dedicação existe a autocorreção. Quando nós somos dedicados, nós mesmos nos corrigimos de acordo com os nossos objetivos. Então, se alguma coisa não estava correta, a gente se corrige. Porém, eu gostaria de um assunto que surgiu hoje na hora do almoço, eu gostaria de dizer para os irmãos que foi uma discussão sobre o conceito de pecado. Então a Karen falou, não existe pecadinho nem pecadão. Porque Jesus disse que aquele que olha para a mulher e no seu coração já adulterou com ela. Então, que o adultério, ele vem do quê? Ele vem do coração do homem. Então, por isso que o pecado, ele tem a mesma raiz no coração do homem. E aí o homem que pratica violência, o homem que mata as pessoas, aonde nasceu a maldade? Nasceu no coração do homem. Então, Jesus, quando ele fala isso, ele está querendo transportar o quê? Que a gente modifique o coração. Então, que na nossa dedicação nós possamos mudar o nosso coração. Para que o nosso coração não seja igual. Para que o nosso coração não continue o que ele era, mas que ele tenha uma modificação interna dentro de nós. Se as coisas que nós nos alimentamos como coisas ruins, que agora nós nos alimentemos de coisas boas, até que o mal afaste de nós. É difícil, hein?
mas é um propósito para 2014. Então, quando nós também pensamos lá na história de Noé, ele planejou antecipadamente. Nós também devemos mudar o nosso coração e planejar antecipadamente. E nos dedicar tanto no planejamento quanto na execução das nossas tarefas. Se nós vamos nos dedicar a Deus, ou vamos nos dedicar à igreja, e vamos nos dedicar ao trabalho de Deus, ao reino de Deus, que nós tenhamos essa vontade de planejar, de fazer acontecer, de antecipadamente já nos preocupar. Não esperar o momento que as coisas estiverem difíceis, ou quando nós estivermos no meio da enfermidade, ou quando nós estivermos num momento de crise, aí falar, não, agora eu lembro de Deus. Não, nós lembrarmos de Deus e planejarmos estarmos com Deus todo o tempo. Estejamos bem de saúde, ou estejamos mal de saúde, estejamos em crise ou fora de crise, que nós tenhamos sempre a presença de Deus em nós. Outra questão, que nós fisicamente, muitas vezes nós somos afetados em nossa fé. Quando nós nos cansamos, nós achamos que Deus está longe. Muitas vezes quando nós estamos aflitos, que é uma parte emocional, não é tão física, mas é emocional, a gente também pensa que Deus não está conosco. Mas nesse texto, talvez Noé, enfrentando as dificuldades de todas aquelas pessoas que falavam mal dele, ele se fortalecia mais e mais. E ele fisicamente talvez estivesse exausto de tanto bater o seu martelo, de tanto fazer as tábuas, serrar, de tanto preparar aquele material durante anos e anos para construir a sua arca. Porém, ele não se abateu, continuou dedicado ao seu trabalho. E a arca, ela representa 3 grandes lições que a gente pode dizer. Primeiramente, a arca é uma figura que representava a salvação. Somente quem entrou na arca obteve a salvação. Então, desta forma, nós podíamos dizer que a arca foi para Noé aquilo que Cristo é para nós. Então, Jesus é a nossa salvação. Jesus é aquele que nós devemos nos dedicar. Assim como Noé se dedicou para a arca, que nós também possamos nos dedicar. A arca tinha um propósito, e o propósito era salvar e preservar. Nós também, com Cristo em nossa vida, nós também temos um propósito de Cristo em nós, para que Ele nos faça viver neste mundo de uma forma que agrade a Deus, para que todos nós, a cada dia, possamos nos lançar para falar mais um dia para agradar a Deus. Mais um dia de 2014 eu vou fazer e viver na presença de Deus. A arca também sinaliza que a humanidade pode estar perdida, porque não segue a Jesus, não seguem aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus instrui, mas nós possamos, com as nossas marteladas, avisar para as pessoas que Deus pode agir em seus corações, Deus pode mudar a sua vida. Então, que nós tenhamos dedicação, tanto a dedicação no propósito, quanto a dedicação no trabalho, quanto a dedicação da nossa fé em Cristo. E a fidelidade, nós podemos lembrar de uma palavra que é muito usada hoje, que é a fidelização. Fidelização é tornar uma pessoa o quê? Que não olhe para os concorrentes, só olhe para a empresa, certo? Então, um cliente fidelizado, ele não está preocupado com a concorrência. Ele está apenas comprando de um fornecedor único e sempre gastando o seu tempo, o seu dinheiro, todo o seu negócio em função desta fidelização. Que nós também possamos estarmos fidelizando. E o apóstolo Paulo, ele usou uma palavra um pouco diferente. Ele disse que ele era cativo de Jesus. Então, que nós também pudéssemos ser cativos ou fidelizados a Deus, de uma forma como Noé estava fidelizado a Deus na construção da sua arca.
Quando nós temos a comparação das grandes marcas, é feito um estudo que é chamado de Top in Mind. Não sei se os irmãos já viram. Então, qual é o refrigerante? O que vem na primeira marca que vem na sua cabeça? Todo mundo pode falar. Tá todo mundo fidelizado na Coca-Cola, né? Então, Coca-Cola. Quando fala em lâmina de barbear, o que vem na cabeça? Gillette. Quando falava em carro, que carro falava? Agora não fala mais, né? Antes era GM, agora é Hyundai, né? Enfim, mudaram um pouco as questões do Top in Mind. Mas Top in Mind é um estudo daquilo que na pesquisa vai aparecer na cabeça dos clientes. Quando você trabalha com serviços, né, e temos alguns irmãos aqui que trabalham com serviços, a colocação não é top in mind, é top in heart, que é no coração. Então, qual é o cliente, qual é o prestador de serviço que você gosta? Para quem que você contrataria como médico? Quem que você gosta como médico? Quem que você gosta como contador? Quem que você gosta como jardineiro? Quem que você gosta como algum professor? Enfim, é alguma coisa que está no coração da pessoa. Então, nós que estamos neste ideal de servir a Cristo, de estarmos com Cristo todos os dias, que na nossa fidelização, ou que na nossa fidelidade a Deus, que nós tenhamos como o serviço a Deus como o principal serviço nosso, ou como o serviço onde o nosso coração está. E Jesus propôs para que o nosso coração estivesse sendo guardado o tesouro de Deus, que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Ou aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, que o nosso coração guarde esse tesouro de Deus, para que a gente ame a Cristo, seja fidelizado a Cristo todos os dias da nossa vida. E nisso nós podemos ver um pouco da história. Noé não perdeu o barco, ele estava envolvido com a construção do barco todos os dias, e ele não levantava e ia embora cuidar de outras coisas. Ele até tinha outras obrigações para fazer, porém a marca de trabalho dele era fazer o barco, era fazer a arca. Então ele se dedicou totalmente. Quem perdeu o barco não ficou para trás esperando o próximo. Nesse caso de Noé, não tinha o próximo barco, era único. Quando nós também temos nossas oportunidades em Deus e deixamos que a nossa vida passe sem Deus, pode ser que seja tarde quando a gente falar, e o próximo arca quando vai passar? Já passou e já é tarde. Então nós precisamos entender que as oportunidades que Deus nos dá, ela está à nossa frente, e cada dia Deus tem nos dado oportunidades, e nós precisamos aí não perder as oportunidades e este barco. Se Deus te escalou, não dê ouvido às críticas. Se Deus tem escolhido você para um trabalho da sua casa, para Deus, da igreja para Deus, não fique preocupado ou perturbado com as críticas. Jesus disse que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Então que nós possamos também, em 2014, estarmos dedicados à nossa fidelidade a Deus e esquecermos das coisas que estão à nossa volta. Mantenha-se fiel ao projeto de Deus. Deus tem um projeto e tem alegria por estar no projeto de Deus. Muitas vezes a gente acaba misturando a nossa vida e as passagens rápidas que nós temos na nossa vida com o projeto de Deus. E o projeto de Deus é tão diferente da nossa sociedade hoje, eu diria. Muitas vezes a gente pensa em Deus como se fosse sonhos passageiros, coisas de determinados momentos
que no momento seguinte já não é mais, mas a palavra de Deus diz que a bondade de Deus permanece para sempre, eternamente, todos os dias, independente da nosso estado, independente do nosso sentimento, independente dos nossos afazeres, Deus continua agindo, Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo, Deus continua a sua obra. Então, que nós possamos estar engajados no projeto de Deus todos os dias, porque Deus é eterno. Que a gente comece a construir dentro de nós essas questões eternas. Muitas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que passam rapidamente, que um dia é de Deus, outro dia já não é de Deus mais. Um dia ela é dedicada a Deus, outro dia já não quer mais Deus. Um dia ela tem fé, outro dia ela já não tem fé. Que nós possamos em 2014 nos fidelizarmos de tal forma que todos os dias nós possamos ser de Deus. Amém? E a questão da perseverança. Perseverança, significa também persistência. Então, significa também insistência. Quando nós, muitas vezes, estamos querendo alguma coisa, principalmente quando a gente é adolescente, ou jovem, ou criança, dos nossos pais, o que nós fazemos? Somos insistentes. E insistimos e persistimos, e a mãe pode falar que não, mas nada nos convence o contrário. Nós queremos, não é verdade? Com Deus, nós podíamos querer sempre a obra de Deus, querer sempre o projeto de Deus, querer sempre trabalhar para Deus, mesmo que outras pessoas falem que não, a gente continue persistindo e perseverando. Então, essa persistência, essa perseverança, ela nos dá continuidade. Muitas vezes nós precisamos de continuidade. Nós precisamos, por exemplo, alguém se alegra por ter trabalhado 30 anos na mesma empresa, por ter trabalhado 40 anos na mesma empresa, porque continuamente, todos os anos, todos os dias trabalharam, foram honestos para com a empresa fez corte, passou por crise e as pessoas não foram mandadas embora, porque elas eram pessoas justas, pessoas corretas. E a gente se alegra porque não é mandado embora. Então, para com Deus também, que a gente possa ser tão persistente, que a gente fique alegre de falar, puxa, tenho conhecimento de Deus, estou a minha vida com Deus. E já faz tantos anos e nunca me desviei. Faz tanto tempo que prossigo no meu caminho, na minha jornada com Cristo. E nunca pensei em sair deste caminho, porque Deus está comigo. Precisamos então, meus irmãos, estarmos perseverantes. A palavra de Deus diz assim, aliás, a palavra de Deus não, há muitos ditados, e um dos ditados de uma das lições da arca diz assim: o Senhor prefere amadores disponíveis mais do que os profissionais indisponíveis. Então significa que a gente é perseverante por quê? Porque Deus nos tem todo o tempo para nos ensinar. Deus tem todo o tempo para nos treinar, porque nós somos amadores e estamos aprendendo. E cada dia nós estamos aprendendo, porque aprender com Deus e aprender de Cristo, a gente pode viver 120 anos, como diz esse texto aqui, que as pessoas seriam limitadas a 120 anos. Que a gente também, vivendo 120 anos, a gente possa estar sempre com uma situação de amador, aprendendo. Existem pessoas que não conseguem aprender mais, porque elas bloquearam, porque elas já sabem tudo. Mas na palavra de Deus, na vida com Cristo, nós sempre vamos aprender. Em 2014 nós sempre vamos aprender, para nunca sermos profissionais que já sabem tudo, mas pessoas que Deus a cada dia trabalha as nossas consciências e as nossas vidas. Nesse texto também diz que a velocidade não conta. Muita gente quer ser rápido demais. Muita gente quer
fazer as coisas com tanta rapidez, mas não é isso que conta. Assim como entrou o caramujo lentamente para a arca, aí o leopardo deu aquela guinada assim, já estava lá dentro da arca. Mas não importa. Deus trabalha cada um de nós da nossa velocidade. Deus trabalha cada um de nós dentro dos nossos limites. Deus trabalha cada um de nós dentro da nossa capacidade. O que importa é estar com Deus. O que importa é estar em direção à arca. O que importa é estar em direção ao projeto de Deus. Quando você construir o futuro, construa um futuro sólido. A arca, ela parou em lugar que era sólido. E quando foi fazer o teste, se dava para ancorar, aí foi solto a pomba, primeiro o corvo, depois a pomba, para que pudesse ver se a terra já estava seca, ou pelo menos já tinha baixado as águas. E quando viram, então o barco ancorou. Então, muitas vezes nós precisamos sondar primeiro as coisas, ter esta capacidade de pensar um pouco, não agir precipitadamente. A palavra de Deus diz que quem age precipitadamente peca. Então, que nós neste ano nós possamos pensar e agir dentro da nossa velocidade, dentro do nosso coração, com a nossa dedicação a Deus. Quando estiveres estressado, flutue. Esta é uma questão, por exemplo, Noé trabalhou tantos anos pregando e fazendo barco. E depois, quando estava navegando, no dilúvio, Noé estava navegando no dilúvio, estava flutuando no dilúvio, porque ele confiou em Deus. Tanto confiou antes, quanto confiou quando estava dentro da arca. Que a gente também possa confiar em Deus em todo o tempo, tanto no horário de trabalho, quanto no horário de descanso, para que no horário de descanso o estresse não tome conta de nós, mas que a gente venha repousar bem, para que a gente tenha esta confiança de que Deus está conosco e que Deus nos dá o sono adequado aos nossos corações. Jesus, quando estava no barco e os seus discípulos estavam enfrentando a tempestade, eles se apavoraram. Jesus não. Jesus disse à tormenta, à tempestade, acalma-te, e ela obedeceu à sua voz. Que nós também possamos ir transformando a nossa vida, que dentro da tempestade nós possamos estar calmos para pedir que Deus acalme o nosso coração, acalme a nossa vida, para que Deus realmente faça em nós aquilo que Ele deseja. Para terminar, eu li uma historinha, e é uma historinha, ao mesmo tempo que eu achei que ela é uma história boa, eu achei também que ela é uma história meio, assim, que dá para a gente ficar pensando, puxa, mas por que o pastor achou essa história boa? O que será que estava na cabeça? Mas de certo homem dormia na sua cabana e todos os dias ele orava pedindo emprego. Senhor, dá um trabalho para mim, eu preciso trabalhar. E diz que certo dia ele levantou e aí recebeu no seu coração claramente a revelação de Deus, falou, empurra essa rocha que está na frente da tua cabana. Teu trabalho vai ser empurrar essa rocha que está está na frente da tua cabana. Aí diz que todo dia ele ia lá e empurrava. Todo dia ele ia lá e empurrava. Aí passou uns 15 dias, ele percebeu que a rocha não saiu do lugar. Aí as pessoas que começaram a ver que ele empurrava a rocha, falou, você está louco? Você não está vendo que essa rocha não sai? E você todos os dias tenta empurrar? Não, mas Deus pediu para eu empurrar. Mas como Deus pediu para você empurrar? E você crê nesse Deus que pediu para você empurrar uma rocha dessa daí? E você acha que você vai mexer com a rocha?
Aí ele começou a ter maus presságios. Poxa vida, eu estou crendo no Deus errado. Deus me mandou fazer um serviço que é impossível. Como que eu vou acreditar num Deus que me manda fazer uma tarefa que não dá para fazer? Aí diz que ele começou a orar de novo. Senhor, como que eu vou fazer? A rocha não sai do lugar. Senhor, aumenta a minha força. E aí ele chegava lá, empurrava e não saía do lugar. E aí depois de muito tempo, muitos meses, ele chegou e falou para Deus: Deus, como que é? A rocha não saiu do lugar. Aí Deus falou: a rocha não saiu, mas você cresceu. Veja seus braços que são fortes. Veja que eles são musculosos. Veja a tua saúde que melhorou. Veja quanta coisa boa você tem, porque você empurrava a rocha e ela não saía do lugar. E hoje você tem suas pernas fortes, você pode caminhar muitos quilômetros, você pode ir atrás das caças, você pode desfrutar da sua vida, porque você cresceu. Então, muitas vezes a gente também tem essas questões. Nem sempre as coisas que nós enfrentamos precisa ter a vitória que a gente quer. E aí diz que Deus ainda falou para ele assim, eu falei para você empurrar a rocha, não falei que ela ia sair, né? Certo? Então, empurre a rocha, mesmo que ela não saia. E que nesse ano também você, meu irmão, preste atenção. Siga aquilo que Deus pede, sem querer fazer que aconteça milagres que Deus não quer que aconteça na sua vida. Mas pense que Deus está te dando a oportunidade de trabalhar, oportunidade de fazer as coisas, oportunidade de viver. E a gente estava também conversando e uma pessoa disse assim, quando Jacó construiu lá as varas, pôs as varas malhadas e nasciam ovelhas malhadas, é porque elas olhavam para a vara que era malhada. Aí alguém, explicando esse texto, disse assim, não, isso daí é um problema da biologia, quando você tem o problema do recessivo, e você tem o problema do dominante e o recessivo. Então, quando as ovelhas cruzavam, elas não eram malhadas, mas nasciam as malhadas porque os genes faziam com que o cruzamento dos genes nasciam as malhadas. Então, essa pessoa também explicou esse texto bíblico. Então, aí a gente pode saber o seguinte, se foi pela questão das leis da biologia ou da genética que as ovelhas nasceram malhadas, ou se foi pelo milagre da vara, né? Qual que Deus atuou? Deus atuou em qualquer uma das situações. Tanto, por exemplo, se foi o problema da genética naquele tempo, quem entendia de genética naquele tempo, né? Certo? Então, nós precisamos crer num Deus que é sobre todas as coisas. Sejam elas explicadas ou não, Deus é sobre todas as coisas. Então, nós temos que adorar em 2014 um Deus que é sobre todas as coisas. Deus pode te dar oportunidades de trabalho, Deus pode te dar oportunidades de arregaçar as mangas, de crescer os seus músculos, de fazer trabalho pesado. Mas Deus também pode fazer os milagres da sua vida. Deus é esse Deus que deve agir na sua vida todos os dias de 2014. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos crer num Deus que, não só naquilo que a gente não explica, que é Deus que age. Aquilo que a gente explica também é Deus que age. Amém?